Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Muito prazer tê-lo vocês aqui comigo. Quero dizer para vocês que me seguem todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas da tarde, haverá um vídeo novo no canal. Fique bem à vontade, que essas palavras sejam bênçãos e divisores de água para a sua vida. Quero contar mais uma história para vocês. Amo história e quero dizer que a sua história, ela tem um objetivo. A sua história não foi por acaso. A sua história, ela veio para trazer vida em outras vidas. Então, talvez você tenha negligenciado a sua história porque ela não é como você esperava. Ou talvez porque você está observando a história de outras pessoas. Mas a sua história, ela tem um alvo certo. Ela tem direção certa. Se você ainda não consegue enxergar isso, continue entendendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas negativas que têm acontecido na sua vida, eles também vão cooperar para o seu crescimento, para que a sua história fique registrada. E aí, eu quero te dizer, essa história de Nabote, o rei Acabe, ficou registrada, porque Nabote foi um homem prudente. Nabote não negociou a sua vinha, né? Nabote tinha uma vinha herdada pelo seu pai, uma vinha muito linda, muito preciosa, uma herança que ele ganhou. E aquela herança que foi a sua vinha estava plantada juntamente ao lado do palácio. E aí o rei Acabe viu aquela vinha, admirou, achou aquela vinha linda e foi até o Nabote, pediu a Nabote: Nabote, me dá essa vinha. Nabote não, Nabote negou. Aí ele pegou, continuou insistindo e falou: Nabote, então troca. E Nabote não trocou. E o rei, insatisfeito, achou que o dinheiro que ele tinha seria suficiente para que Nabote fosse vender a sua vinha. E Nabote, pela terceira vez, ele nega, ele não vende, ele não troca, ele não negocia. E o rei, muito desgostoso com aquela resposta, aí ele vai para o seu palácio e fica muito deprimido. Imagine, ele chegou em uma situação a qual ele parou de fazer as suas coisas diárias. Ele parou de se alimentar, que é o básico. Ele ficou tão frustrado a ponto da sua esposa, Jezabel, olhar para ele e perguntar: o que está acontecendo, homem? Por que está assim? E ele começou a narrar aquela história. Ele começou a contar o que tinha acontecido. Fui até a Nabote pedir a vinha linda, a vinha bonita. E ele disse que não, que era uma herança que o pai deu. E a Jezabel começou a bolar um plano para roubar a vinha de Nabote. Mas Nabote não negociou. Nabote não vendeu. Nabote não trocou. Porque foi uma herança que seu pai deu. E eu quero te perguntar: o que é que você tem negociado? O que é que você tem negociado na sua vida que é inegociável? Porque existe coisas em nossa vida que é inegociável. Que o dinheiro ele não pode comprar. Que a troca não pode acontecer. Naquela época, os cananeus que estavam ali junto do povo de Israel, todos os bens que eles tinham era do palácio. Todas as pessoas que estavam ali em volta do palácio, os bens maiores eram do palácio. Naquela época, todo o território ali pertencia à família real e era confiado aos seus súditos. Mas para Israel era diferente. Para Israel, Deus era o proprietário de tudo. Tudo pertencia a Deus. Deus era o dono de tudo. Os israelitas eram vistos como os mordomos. Ele administrava tudo aquilo que o Senhor dava. Então, ele cuidava dos bens que o Senhor confiava a eles. Era diferente dos cananeus. Os cananeus, tudo que eles tinham pertencia ao rei, pertencia à família real. Então, eles não tinham direito à posse de nada. Quando o território da terra prometida, aquela terra que o Senhor prometeu dar ao seu povo, quando eles alcançaram aquelas terras foram divididas por famílias, de acordo com cada tribo, foi repartida aquelas terras. Então, aquelas terras foi dada por Deus. Eles eram proibidos de titularizar, de negociar. Eles não tinham autoridade para passar para outros. Já foram repartidas de acordo com a sua tribo, de acordo com a sua família.
ordenado por quem? Por Deus. Então, eles não poderiam de jeito algum negociar. Essa herança que foi dada por Deus, a terra prometida, significa que era uma herança, né? Então, aquela herança era inegociável. Aquela herança, uma vez dada, ela teria que ser passada de geração para geração. Aquela herança, ela tinha um significado muito grande. Aquela herança era sagrada. Então, se Nabote vendesse aquela vinha para o rei Acabe, ele, ao vender, ou ao negociar, ou trocar, automaticamente ele desproveria os seus descendentes. Assim como a terra prometida, o Senhor confiou aos seus, mas que aquela vinha, que aquela terra não seria negociada. Aquela terra pertencia ao povo de Israel, que seria passada de geração a geração. Então, o que ocorre? Se Nabote vendesse a sua vinha, que foi a herança de seu pai, automaticamente ele estava desprovindo os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Nabote, ele ia deserdar seus descendentes. Seus descendentes ia ser desprovido, não teria provisão. E automaticamente também Nabote estaria desonrando, desobedecendo a Deus. Aquela herança foi dada primeiramente por Deus. E a gente entende que o rei Acabe era um homem mau. Rei Acabe era um homem do pecado. Rei Acabe, ele não sabia o valor que tinha aquela vinha. Aquela vinha foi algo confiado. Foi algo confiado. Algo que eu aprendo com isso é que seus pais, os pais do Nabote, ele cultivou aquela vinha, ele renunciou, ele deu o seu suor, ele conquistou, foi um processo, sabe? Ele teve o cuidado, todo o carinho ali de cultivar aquela vinha para que viesse boas frutas, frutas de qualidades, frutas viçosas, frutas bonitas. Então, os seus pais tiveram que conquistar aquela vinha. Aquela vinha não foi no estralar de dedo de uma hora para outra, não. Aquela vinha ali foi derramada suor. Aquela vinha houve comprometimento, houve renúncia. Aquela vinha houve processo. Aquela vinha ela foi cultivada e ele esperou o tempo. Ele renunciou às suas próprias vontades. Quantas vezes, talvez cansados, com vontade de não estar ali todo o tempo regando, cuidando daquela terra. Mas eles sabiam que era necessário. Então, eles renunciaram àquela vinha. Renunciaram à sua vontade por aquela vinha. Renunciaram aos seus prazeres por aquela vinha. Entenderam que era necessário fazer mesmo sem vontade, para que aquela vinha viesse dar frutos, frutos bons. Nabote reconheceu o que os seus pais fizeram, né? Ele teve o reconhecimento, ele entendeu o valor, ele entendeu que existem coisas que preço nenhum pode pagar. Outra coisa que me chama muita atenção é que quando nós ganhamos um presente, quando somos presenteados, ali a pessoa, ao dar um presente, ela pensa em você de forma peculiar, de forma exclusiva, porque somos exclusivos. Então, o seu pai, ele cuidou para depois presenteá-lo. Ele cuidou para depois entender que o seu filho fosse desfrutar da melhor maneira. O seu filho não ficaria desprovido. O seu filho também entenderia que aquilo ali foi dado com amor, com carinho, com dedicação. O que damos com valor, o que damos com carinho, com dedicação, o que pagamos preço, não há nada que pague. Às vezes que eu paro e me comprometo em ofertá-lo a alguém, eu penso nos gostos da pessoa. Eu penso o quanto vai favorecer a pessoa. Eu penso o quanto aquilo ali vai se tornar um benefício para a pessoa. Eu trago calmaria para a vida da pessoa, independente do que eu entregue, né? Muitas vezes nós, quando vamos dar um presente, pensamos como aquela pessoa vai receber, como ela vai ficar satisfeita ao recebê-lo. Então foi entregue com carinho aquela vinha não foi entregue de qualquer maneira. Aquela vinha foi entregue com amor de pai para o seu filho. Foi uma herança.
E a gente sabe que toda herança, ela só é adquirida quando seus pais não estão mais presentes. Quando os pais de Nabote vieram a falecer, ele tomou posse daquela herança. Então, ele valorizou aquilo que o seu pai fez. Ele quis dar continuidade. Algo que o rei Acabe não faria. Algo que o rei Acabe não teria noção do valor que foi colocado naquela vinha. Então, você é único, você é inegociável. É mais uma coisa que eu aprendo com Nabote. Todas as vezes que eu entrego algo para alguém, eu entrego com exclusividade. Nabote, ele precisava cultivar aquela vinha com o mesmo amor dos seus pais. Ele precisava entender que aquelas pessoas que iriam receber, teriam que recebê-lo aquela vinha com todo o cuidado, com toda a qualidade. E aí eu fiquei me perguntando, né? Se Nabote, ele tivesse negociado aquela vinha. Uma coisa que chama muito a minha atenção é que a nossa paz, ela é inegociável. Eu não sei o que você acha inegociável para a sua vida, mas para a minha vida, a paz, ela é inegociável. Aí eu vou e trago para a história de Nabote e te pergunto, imagina se ele tivesse negociado aquela vinha. O tamanho da desgraça que ele estaria trazendo para a sua vida. Porque todas as vezes que rompemos, todas as vezes que desobedecemos, atraímos a inquietude, atraímos coisas ruins, atraímos pensamentos aleatórios, atraímos maldição. Todas as vezes que negociamos aquilo que nos traz paz, estamos vulneráveis ao caos. Imagine se ele tivesse negociado. O que é que teria acontecido? Será que no final da sua vida ele ia ter a certeza que ele fez o seu melhor? Não. Nabote, ele precisava se posicionar, entender que sua herança é negociável. O que Deus te deu é inegociável. A sua família é inegociável. A sua paz, ela é inegociável. O que é que você tem trocado? O que é que você tem feito que tem te trazido perturbações? Será que você tem se alicerçado na verdade? Ou será que você tem alicerçado nos prazeres momentâneos? Naquilo que vem e vai, que são passageiros. Faça como Nabote, não negocie, se apegue com aquilo que é verdadeiro e absoluto. Não negocie a sua paz, não negocie a sua família, não negocie a sua saúde. Faça o que está nas suas mãos, o que o Pai te confiou. O Pai te confiou e você é responsável. O Nabote, ele ficou responsável em passar aquela vinha adiante, mas ele não poderia passar aquela vinha de qualquer maneira. Ele teria que prestar conta. Ele não poderia quebrar. Sabe? Aquilo que você oferece ao outro que você não pode oferecer, você está quebrando. Aquilo que você oferece ao outro para que ele esteja bem e você mal, você está negociando. Aquilo que você se ausenta de fazer por um prazer momentâneo ou por um desleixo momentâneo, você está negligenciando aquilo que o Pai confiou. Eu não sei o que é que você tem negligenciado, mas se posicione como um Nabote. Independente do resultado, se posicione. Ele perdeu a sua vinha. Sim, ele perdeu a sua vida. Mas acima dele, existia um Deus que cuidava dele. E ele não se rendeu. Ele não negociou. Ele foi fiel até o fim. Por mais difícil que seja, seja fiel até o fim. Porque o final é de vitória. Não negocie os seus valores. Tá difícil? Continua assim mesmo. Porque acima de você tem um Deus que tudo pode. Certo? Então, existem coisas que são inegociáveis. Pare e pense. E se volte para si e se pergunte o que é para mim negociável que eu estou negociando. O que é que eu estou negligenciando? O que é que eu estou abrindo mão? O que você planta hoje, você colhe. Não, tudo que você planta, você colhe. Então, se você está abrindo mão, futuramente você vai ter que dar conta. E você dará conta daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Eu não sei, mas você sabe. Olhe para dentro e se pergunte, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou negociando? Onde é que eu estou errando? E o Senhor, ele falar com você.
Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele permanece fiel em sua palavra. E Ele te confiou. Cuide da sua história. A sua história é linda. A sua história é um marco. Então, está muito agradecido. Se até aqui você negociou alguma coisa, ainda dá tempo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Volte, retroceda e comece de novo. Ah, mas eu vou começar tudo do início? Não, comece de onde parou. Comece de onde parou. Tem coisas em sua vida que é inegociável. A sua paz é inegociável. O que é que está roubando a sua paz? O que é que está te tirando de cena porque você foi negligente? O que é que você tem deixado para o outro cuidar? Muitas vezes estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Muitas vezes estamos passando para o outro aquilo que é a nossa ocupação de fazer. Aquilo que o Senhor designou para nós. O que é que você está terceirizando? A responsabilidade é sua. O Senhor confiou, foi nas suas mãos. O Senhor confiou na mão de Nabote. Independente do cenário, independente das pelejas, independente das calúnias, continue no seu propósito. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade, compartilhe, seja canal de bênção para outras vidas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.